Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia de capa a capa, tendo por lema no canal: Pensai nas coisas do alto. E o tema que iremos discorrer é esse: e Deus se arrependeu de ter criado o homem? Queridos, se o homem é fiel em obedecer a Deus, Deus será misericordioso. E se o homem for infiel em desobedecer, Deus irá permitir a prova. A base do arrependimento de Deus está na sua palavra imutável e não na sua misericórdia. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele: eu não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Mas o que dizer então sobre o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 6, quando diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Realmente, então, Deus se arrependeu de ter criado o homem? Como se explica esses dois textos? Bem, se você quer saber ao certo, esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes, queridos, eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, fique à vontade, se inscreva e depois da sua inscrição, acione o sininho para você estar recebendo novidades no canal. Compartilhe esses vídeos nos seus grupos com seus familiares e amigos e também não esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante para o canal. Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Amados, muitos cristãos questionam, qual a melhor tradução bíblica para estudar as Escrituras, ou qual a faculdade teológica é a melhor, ou até mesmo que livro de teologia recomenda para estudar o hebraico e o grego para melhorar a leitura bíblica. Claro, queridos, que isso ajuda bastante o entender das Escrituras Sagradas, mas ter o cuidado de não se confiar totalmente às notas de rodapé de uma Bíblia, por exemplo, é muito interessante. Ter cuidado de não ficar somente na letra, na teoria, ou buscar somente ostentar um diploma de grego ou hebraico, achando que por isso você pode falar mais alto e mais eloquente. Ou achar que o seu conhecimento teológico já basta e pronto, não preciso buscar mais nada. Você se acha garantido por ser um erudito de uma boa leitura bíblica. Quando se trata do conhecimento de Deus, aí nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso. Por isso é melhor recomendar para os novos na fé, por enquanto, uma leitura diária das Escrituras, oração e dedicação, e comparar as passagens do Novo Testamento, comparar com Salmos, com Provérbios, com os profetas da lei, enfim, ler a Bíblia num todo, comparando-a, porque a Bíblia responde à Bíblia, a Bíblia tira as dúvidas através da Bíblia. Para melhor entender tudo isso que disse, vamos analisar um artigo acadêmico sobre arrependimento de Deus, com foco na análise semântica do tempo grego, ou do termo grego na raiz chamada metanoia. Metanoia é uma transliteração da palavra grega metanoin, Foi traduzida muitas vezes na Bíblia como arrependimento, embora o significado de metanoia seja mais abrangente do que o significado secular da palavra arrependimento. E é aí que a gente precisa entender, o arrependimento do homem e o arrependimento que a Bíblia citou para Deus, dentro das raízes da Bíblia original, a tradução. Vamos entender, como que é isso daí. Arrependimento. Então, veremos então por que isso não se aplica a Deus da forma e significado que a gente entende. Na raiz da palavra metanoia, se a gente for pegar essa palavra aí, e dividir ela, meta, que quer dizer além,
Daí veio para o nosso português diário: eu vou alcançar a minha meta, eu vou além do que eu posso, do que eu consigo. Então, vem aí da palavra além, além do que você costuma ir. Aí, noi, metanoi, noi ou nous, que quer dizer pensamento ou transformação espiritual, ou até mesmo mudança de pensamento. Então, vimos que no hebraico a palavra utilizada para arrependimento é shob, que significa literalmente voltar, retornar ou devolver. Costuma-se ser traduzida por arrepender-se ou converter-se. Porém, isso gera uma dificuldade de entendimento, aí surge uma controvérsia. Primeiro, porque no arrepender, as pessoas associam a um sentimento de culpa. E sentimento de culpa ou remorso não é arrependimento bíblico. E isso nós vamos ver lá adiante. E segunda razão é que o termo que é usado de se converter, que aparece nas traduções mais antigas, é um termo também ruim, porque hoje está muito associado a mudar de religião ou ingressar numa igreja evangélica, porém não é nada disso o que a Escritura traduz do original. No original, de fato, arrependimento se refere a voltar, a retornar. Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos para você entender melhor onde queremos chegar. Em Gênesis capítulo 20, versículo 7 está escrito: agora, pois, restitui, Hashev, que é o verbo aí para restituir na língua original, Hashev, restitui a mulher ao seu marido. Gênesis 20, versículo 7. Repare aqui nesse versículo que o verbo hashev, que é para restituir, é usada para uma devolução. Tá dando para compreender? Já em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 3, diz: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos convertertes, aí o verbo aqui no original hebraico é shavim, convertestes, aí chovi ao Senhor, tirai dentro de vós os deuses estranhos e os astarotes e preparai o vosso coração ao Senhor. Então, aqui nesse versículo de 1 Samuel 7,3, convertestes no original é chovir, Então, a ideia aqui desse texto qual é? Israel estava servindo a outros deuses e deveria voltar para o Criador, voltar-se a servi-lo, voltar a vê-lo como único do Senhor. Os exemplos mais claros de arrependimentos, como este arrependimento é indispensável para que a pessoa obtenha perdão, obtenha o contentamento de Deus. O mais claro exemplo de arrependimento se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículos de 21 a 23, que diz assim a palavra de Deus: mas se o ímpio se converter, e a chuve, a palavra para se converter aqui, de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo, antes que ele se converta, Bechuvó, a palavra original hebraica para converta, ele se converta dos seus caminhos e viva. Aqui no primeiro verbo, Yeshuv, significa para se, no caso, aqui parar de cometer os erros que havia cometido. Yeshuv, para converter, mudar, sair daquele caminho mau. No segundo verbo, a mesma coisa, que é o Bechuvor. Aqui é o termo dinâmico simples de como funciona o arrependimento e o perdão.
Então, queridos, há religiões que acrescentam condições adicionais para você acreditar nisso ou naquilo, mas na Bíblia, no original hebraico, a coisa é bem simples de se compreender. Se você se arrependeu de forma genuína, se fez uma mudança na vida, então você é perdoado, né? Temos aqui uma outra passagem, Ezequiel capítulo 33, versículo 14 a 16, que diz: quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter, né, e é chave, do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando a iniquidade, certamente viverá. Em resumo, o que esse texto quer dizer? Que se você se arrepender no sentido bíblico da palavra arrependimento, você é automaticamente perdoado de todas as suas transgressões por parte do Criador. É isso que esse texto diz no original. Mas, como eu disse anteriormente, este arrependimento precisa ser sincero e não apenas pedir desculpa e dizer: desculpa aí por qualquer coisa e vamos ficar por isso mesmo. Não é esse o arrependimento, né? O que o original bíblico retrata. Arrependimento sincero é mudança de atitude, e nós temos um exemplo claro disso também lá em Jeremias capítulo 5, versículo 1, que diz: percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem em suas praças para ver se pode encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei, né, a cidade, né, e Axalá. Observe aqui nesse texto o eterno Criador disposto a perdoar os homens que praticam a justiça e buscam a verdade. Se nós, queridos, realmente nos arrependermos, buscaremos viver diferente. Você quer dizer que você vai acertar sempre? Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quer dizer que você vai ainda tropeçar? Vai sim. Claro que você ainda tropeça, porque nós somos imperfeitos. Porém, precisaremos de uma atitude verdadeira ao arrependimento, né? Não quer dizer que o arrependimento vai apagar e você nunca mais vai tropeçar e errar. Aquela pessoa que busca ter uma atitude verdadeira de arrependimento é aquela que tenta viver a justiça e a verdade de Deus. Ele se esforça para viver em integridade. Arrepender-se é atitude, e isso é muito mais do que sentimento. Compreenda isso. Sentimento de remorso pode ser útil, mais do que sentimentos, mas se você ficar chorando, dizendo que é horrível, que é fraco, que é triste e que o mundo se acabou, isso não vai adiantar nada para a sua vida. O Deus eterno não terá misericórdia se a pessoa não transformar o remorso, esse sentimento ruim, em arrependimento e voltar para os caminhos da justiça e da verdade. É o que lemos em Jeremias capítulo 5, né? Olha sobre o que falamos sobre restituição. O arrependimento condiz em reparar, em consertar, em corrigir aquilo que você fez outrora que o levou a se arrepender. Se você quebrou, tente consertar aquilo que estiver ao seu alcance. Claro que sabemos que nem sempre há uma restituição daquilo que foi quebrado, que foi desfeito, né? Sabemos que nem sempre é possível, mas Deus vai avaliar também a nossa intenção de querer corrigir o caso. Tá dando para compreender, queridos? William Lace Lanner, ele é pastor, casado com Jenny, que tem 5 filhos. Ele possui bacharelado em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Lane é pastor da Igreja Presbiteriana de Castro. Ele é mestre em teologia do Antigo Testamento pelo Seminário Teológico Calvinista. No seu artigo, né, O Arrependimento de Deus, uma análise semântica, né, de Schaub, do original hebraico, o qual já falamos na introdução,
Nesse artigo ele afirma que há várias passagens bíblicas no Antigo Testamento que registram que Deus se arrependeu. E a explicação para tal expressão é que se trata de uma figura de linguagem para fazer referência a uma ação divina através da linguagem entendível humana e que, portanto, se trata de um antropomorfismo. Antropomorfismo é a forma de pensamento comum a diversas crenças religiosas que atribui a Deus comportamentos e pensamentos da característica humana. Aí o pastor Lane afirma que classificar as expressões acerca do arrependimento de Deus como uma figura de linguagem nada diz acerca do arrependimento real de Deus. É por isso que ele propôs analisar semanticamente a expressão no qual Deus é sujeito no verbo expresso do hebraico original. E ele identificou ao menos 6 sentidos dessa expressão de arrependimento no original hebraico. Então, observe, queridos, como que precisamos analisar com cuidado. O termo pensado, mudança de mente, o que resta é entender a expressão como antropomorfismo, ou seja, uma figura de linguagem. Por fim, Lane sugere que Deus se arrepende porque ele é misericordioso, ele é compassivo. Ao dizer que Deus se arrepende porque é misericordioso e compassivo, aí Lane coloca em xeque a imutabilidade e a justiça de Deus, Há um perigo, conforme expresso no texto de Números 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, eu não faria? Ou falaria, eu não o confirmaria? Então observe que o título de pastor ou mestre, conforme Lane tem aí tantos títulos dentro do conhecimento desse assunto, talvez tenha lido aí dezenas de dicionários, livros de teologia, porém isso não resolve a problemática de aparente contradição que ele gerou aí no texto bíblico. Textos que afirmam que Deus não se arrepende, outros que afirmam que Deus se arrependeu. Aí de volta o pastor Lane faz algumas perguntas pertinentes e apresenta premissas interessantes no seu artigo, como quando afirma que explicar o uso da linguagem não dá significado ao termo de análise. Ou quando demonstra que é necessário se socorrer da semântica ao verificar as várias ocorrências do termo, considerando os seus contextos. Então, mesmo assim, o final do artigo dele, ele não apresenta uma conclusão satisfatória. Então, o artigo do pastor Lane sobre o arrependimento de Deus tem os seus perigos ali entre linhas. Algumas observações interessantes de ser analisada, mas também gera algumas controvérsias. Então, esse artigo denominado Arrependimento de Deus, feito pelo pastor Lane, não resolve a questão em pauta. Deus se arrependeu ou não? Mas como resolver então essa questão? Isso melhora quando estudamos os atributos divinos. Quando a Bíblia fala que Deus é imutável, certamente aborda a sua natureza e atributos. Deus existe por toda a eternidade, E, portanto, ele é autoexistente, ele é autossuficiente. Como diz o profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. É o que está escrito ali. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele detém todo o poder, ou seja, o seu poder não tem decréscimo. Mesmo após operar uma obra como a criação do universo, o seu poder não diminui e também não vai diminuir ou aumentar, se nada ele o fizer. Deus é sempre poder. Ele está presente em tudo e todos, de modo que nada escapa ao seu conhecimento, quer seja eventos do passado, do presente, do futuro. Deus não
pensa aos moldes das suas criaturas, de modo que tenha que raciocinar, intuir, concluir, porque tudo é patente aos seus olhos. Ele não precisa fazer rascunhos, ele não precisa fazer base para ver se vai acertar ou não. Ele pensa, ele fala e age. É como está descrito no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. O Criador, o arquiteto do universo, o Deus triuno. Já o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 17, descreve o Criador com as seguintes palavras: o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Observe como é enfático Tiago nessa questão. Os atributos da divindade são exclusivos e nenhuma criatura compartilha desses atributos. A aceidade, Deus é autoexistente, é a fonte de toda vida, baseado no Salmo 90. É eterno, Deus não foi criado, ele sempre existiu, ele sempre existirá, baseado em Gênesis 21. Uno, embora se revele em 3 pessoas, essencialmente ele é único, baseado em Efésios capítulo 4, versículo 6. Ele é imutável, os ser de Deus são inalteráveis, conforme Tiago capítulo 1, versículo 17. Infinitude há nele. Deus não tem qualquer tipo de limitação em sua natureza. Está lá registrado em Atos capítulo 17. Onipresente. Deus está em qualquer lugar, sem nenhuma limitação de ação ou poder. É o que retrata o Salmo 139. Onipotente ele é. Ele possui todo o poder. Portanto, não há quem lhe seja igual ou rivalize o seu poder. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele é onisciente. Esse atributo de Deus nos diz que ele possui todo o conhecimento de maneira plena. É o que registra o livro dos Salmos no capítulo 147. E ele é soberano. Nada foge ao seu controle ou lhe causa surpresa. Nada o entusiasma, porque ele é soberano. Conforme Filipenses capítulo 2, Paulo descreve ali dos versículos 12 e 13. Semelhantemente, o que Deus se propõe fazer é imutável, queridos. Na Bíblia, os intentos de Deus são denominados propósitos. E o que ele realiza, segundo o seu conselho, é dentro da sua vontade. É como está escrito ainda em Provérbios capítulo 19, versículos 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho de Deus permanecerá, porque ele é eterno. No mesmo sentido, o apóstolo Paulo, escrevendo lá em carta à igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 11, ele diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Os propósitos eternos de Deus na criação de todas as coisas e a preeminência de Cristo está em tudo. Além dos atributos incomunicáveis, há outros atributos comunicáveis, né? São eles: o amor. Por definição, Deus é amor. É um amor justo, um amor claro. 1 João 4,8. Ele é bom. Deus é Senhor de todas as coisas e apesar da sua soberania, a ninguém oprime. É só você ler Jó 37, 26, Salmo 86, Salmo 130. Além disso, Deus é misericordioso. É um dos atributos que Deus se manifesta com relação aos que se sujeitam a Ele. Misericordioso. Devido a essa palavra do original miseris,
é a miséria do homem, córdia, coração, a miséria do homem no coração de Deus transformador, redunda em graça e perdão. Isso você acha em Êxodo capítulo 20, em Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 5. Deus é justo, Deus é completa e perfeitamente justiça, portanto, nenhuma de suas decisões são injustas. Salmo capítulo 11. Deus é santo. Aí você lê em Apocalipse 4:8, Tiago 1:13, Deus jamais conheceu a impureza ou a corrupção e ele não é tentado pelo mal. Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro enquanto ele é real, ele é bom, ele é distinto, pura verdade em sua palavra, ele é firme, confiável, imutável, infalível. Romanos 3, versículo 4, João 17 fala sobre isso. Geralmente, queridos, os teólogos classificam como comunicáveis os atributos de Deus que ele compartilha com o ser humano. Porém, entendo os atributos como sendo comunicáveis. Os atributos de Deus se relacionam com as suas criaturas. Por isso que ele comunica para nós. O homem ama do ponto de vista sentimental e preferencialista, diferentemente de Deus, que o seu amor se traduz em cuidado para com toda a criatura, sem qualquer nuance de cunho sentimental ou afeição. Ele ama porque ele é o amor, ele ama sem exigir nada em troca, nós amamos por interesse. Isso significa que Deus ama, ao mesmo tempo ele é justo, ao mesmo tempo ele faz justiça, ele é cheio de grandeza, ele é cheio de misericórdia. Exemplo disso é quando Jonas ouviu a palavra do Senhor para ir à cidade de Nínive, né, para pregar contra ela. Aí, ao invés dele fazer isso, se levantou, fugiu, pegou um navio para Tarsis. Ele não queria cumprir a missão que Deus lhe incumbiu. Aí ele resolveu se distanciar de Nínive. Durante a viagem para Tarsis, Jonas dormiu profundamente no porão do navio quando sobreveio grande tempestade e o navio estava prestes a naufragar. Interpelado pelos ocupantes do navio, Jonas declarou que era hebreu e que servia ao Senhor, Deus Criador do céu, e que fez o mar e que fez a terra. Isso está escrito em Jonas, no capítulo 1, versículo 9. Essa descrição que Jonas faz tem relação com os atributos incomunicáveis de Deus, pois só ele é criador e ele detém todo o poder criativo. Como é que Jonas sabe disso? Porque Deus comunicou. A descrição de Jonas remete a algo imutável, perene e eterno de Deus. Profeta menor, então, foi lançado ao mar, foi engolido por um grande peixe, né? E nas entranhas daquele grande animal, ele tinha consciência de que foi desobediente, que estava completamente perdido, e esse é o tratamento dispensado por Deus. Aqueles que são desobedientes à sua palavra são lançados fora da sua presença, ou seja, não alcançaram o seu favor. Como está escrito ainda em 1 Reis, capítulo 8, versículo 23, diz assim: E disse o Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência dos teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. Então observe, queridos, como Jonas, desobedeceu, não andava mais com o coração diante de Deus, consequentemente, não estava ao abrigo da aliança que era para com Deus, feita pelos seus pais, não teve a beneficência de Deus ali. Mas como ainda não havia morrido, Jonas teve a esperança e, arrependido, ele fez menção do tempo do Senhor. Por quê? Porque ao inaugurar o templo de Deus, ou se formos a morada de Deus, se referindo ao templo, ali o templo de Salomão, ele consagrou e rogou a Deus nos seguintes termos, em 1 Reis capítulo 8, versículos de 38 a seguir, na morada de Deus está escrito assim: toda oração, toda a súplica que qualquer homem de todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada uma
as chagas do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então dos céus, assento da tua habitação e perdoa. Então, a oração que é dirigida para Deus, né, o povo de Israel sabia, com fé, arrependimento e consciência limpa, Deus iria ouvir. E Jonas sabia disso e fez a oração no ventre do peixe do mar e Deus o ouviu. Jonas conhecia o seu erro, né, a chaga do seu coração, conforme está escrito aí, lemos. Ele pertencia ao povo de Israel. Qualquer homem, por isso, se fizer uma oração com o coração arrependido, ciente de que faz parte do povo de Deus, aí Deus o ouvirá. Já que não tinha como estender as suas mãos em direção ao templo de onde ele estava ali, então ele, da forma ali, né, que Deus o sabe como ele orou no ventre daquele peixe, Deus o atendeu. Deus com certeza está com os ouvidos atentos à súplica, né, daquele que é arrependido do que fez, do que faz. Ok, queridos? Então, ora, mas Deus não é imutável. Como ele pode tratar Jonas de uma maneira enquanto fugia e de outra quando Jonas se arrepende? Deus não é imutável? Então, uma forma ele trata Jonas quando desobedeceu, de outra forma tratou quando se arrependeu. O segredo está escrito no livro dos Salmos, no capítulo 18, precisamente no versículo 26, que diz assim: com o puro te mostrará puro, e com o perverso te mostrará indomável. Está aí a resposta. Deus tem um único modo de agir com o puro e um único modo de agir com o perverso. E nesse quesito está a base da sua justiça imutável. A mudança ocorre no homem que se mostra puro ou perverso, mas Deus continua o mesmo. E sempre a Bíblia vai enfatizar isso. Há dois terrenos para construir uma casa, na rocha ou na areia. Há duas portas para você entrar, a larga e a estreita. Há dois caminhos. Sempre a Bíblia vai posicionar isso. Ao dar ordem a Jonas, Deus evidenciou um aspecto da sua justiça com o perverso e como seria indomável. E por isso mesmo a palavra do Senhor veio do seguinte tom: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha como está escrito lá em Jonas 3, versículo 4. Com os perversos ninivitas não havia acordo, pois Deus se evidenciaria e eles, indomável, dentro da evidência ira de Deus, estavam propostos ali. Com o perverso não há perdão, não há desculpa. E isso é algo imutável. Sendo assim, a gente chega na questão da destruição do homem. Deus continua sendo imutável. A passagem mais emblemática acerca do verbo shub, né? Shaub, arrependimento, tendo Deus como sujeito, encontra-se então no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículos de 6 a 7, quando Deus diz na raiz original da Bíblia. Ele diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Presta atenção, queridos. Em primeiro lugar, o arrependimento aqui não se refere a um erro da parte de Deus, como se ele tivesse cometido um equívoco ao criar o homem. A criação da humanidade não foi um erro da parte de Deus. Antes, a criação foi um ato decorrente do conselho da sua vontade, visando estabelecer a preeminência de Cristo, né? Tudo isso culminava na genealogia até chegar em Cristo. O maior problema da humanidade não foi a maldade do homem, que a maldade se multiplicou sobre a terra, e sim a queda de Adão, que trouxe a morte ao mundo quando todos pecaram.
O maior mal que sobreviveu à humanidade decorre da ofensa de Adão. E Deus não se arrependeu de ter criado Adão. Lembrando que Deus é onisciente, ele sabia da queda de Adão antes mesmo de criá-lo. Mas mesmo assim, Adão foi criado e agraciado com liberdade e garantia plena para exercer aquela liberdade, tanto que ele veio a pecar. Quando é sublinhada a onisciência de Deus e visando fugir do malogrado significado que se dá ao termo presciência, queridos, em linhas gerais, presciência seria um subproduto da onisciência, um reducionismo da onisciência, se é que vocês estão me compreendendo. O termo grego prognosis, traduzido por onisciência, foi utilizado no Novo Testamento em Atos capítulo 2, versículo 23. Também você pode encontrar em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, para fazer referência ao conhecimento de Deus, né, que ele anunciou de antemão aos profetas acerca dos eventos envolvendo o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Então observe, tudo que o Espírito de Cristo que estava nos profetas testificava de antemão aos sofrimentos que viriam sobre Cristo e a glória que sucederia, aí é descrito como prognoses. Quer dizer, a presciência é o conhecimento acerca de eventos futuros de Deus. Aí ele antecipou aos homens por intermédio dos profetas. É o que diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 23. A este que vos entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. É o que está descrito aí em Atos capítulo 2. Aí Paulo completa escrevendo aos Romanos capítulo 1, versículo 2, e diz o seguinte: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Aí daí nós vamos para 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 e 11 e lemos assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo estava neles. Indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória se lhes havia de seguir. Um termo utilizado somente para fazer referência ao que foi anunciado de antemão pelos profetas. Correntes teológicas recentes acabam atribuindo esse termo significados distintos, separados do escopo bíblico, com a finalidade de enfatizarem os pensamentos de Deus. De modo que os calvinistas, eles utilizam o termo como pré-ordenação e os arministas como previsão, como se aquele que é onisciente precisasse de uma presciência para vislumbrar eventos futuros. Deus não precisa disso. Quando Deus criou o homem, ele expressou o seu propósito conforme a gente pode ler em Gênesis no capítulo 1, versículo 26. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E como é evidenciado na Bíblia, tal propósito cumpre-se, no Cristo ressurreto, pois ele é a expressa imagem do Deus invisível. E não Adão, que era terreno, mas no Cristo ressurreto é a nossa imagem de Deus visível. O homem expresso no propósito que teria a imagem, a semelhança do Altíssimo, refere-se ao Senhor, cujo nome é admirável em toda a terra. E não era Adão, era o Cristo, que foi feito a figura de Deus, Cristo, homem que haveria de vir sobre a terra. Aí a gente lê o Salmo capítulo 8, versículos de 1 a 7, que a gente entende melhor e diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenastes
força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a luz, as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas, bois, assim como animais do campo. Veja o que o salmista descreve no capítulo 8. Agora, Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 14, ele confirma isso dizendo: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Olha aí, queridos, portanto, não é um erro da parte de Cristo ser conhecido antes da fundação do mundo, conforme está registrado em 1 Pedro 1,10. Ou ser o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo, como diz Apocalipse 13:8. Ele ter sido feito menor que os anjos, com domínio sobre a criação, superior a tudo e a todos, conforme o Salmo 8 que lemos. É como está escrito também em Colossenses 1:16 e 17, como todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, foram criadas pelo Verbo eterno e para ele, sendo ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A Bíblia é clara quando fala sobre isso. Isso melhora quando estudamos os atributos divinos. Quando a Bíblia fala que Deus é imutável, certamente aborda a sua natureza e atributos. Deus existe por toda a eternidade, portanto, é autoexistente, é autossuficiente. Como está escrito em Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Mas como resolver então a questão? Deus se arrependeu ou não em Gênesis 6? Como resolver? Se formos para o livro de Números, capítulo 23, versículo 19, olha o que está escrito aí. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Bem, se este vídeo não te convenceu ainda, espero que você aguarde a segunda parte desse estudo. Não deixe de rever o que foi dito, pesquisar, questionar. Nós temos a continuação num segundo vídeo aqui no canal. Não deixe de deixar aí o seu joinha embaixo do vídeo para que outras pessoas possam assisti-lo também. E aguarde breve a continuação desse estudo. E Deus se arrependeu de ter criado o homem? Até o nosso próximo vídeo.